Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo eu vou mostrar minhas operações do dia, tá? Acabei de realizar uma compra em Nasdaq, galera, e tô com outro alvo de entrada, mais ou menos no centro dessa puxada de alta que foi feita agora, tá? E por que que eu fiz essa entrada? Porque se a gente observar o, o mercado aqui, ele tá fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Ou seja, o mercado vem subindo aí, ó. Topo, fundo, topo, fundo. Depois ele até tenta, não consegue, mas depois ele faz outro topo, fundo. De novo, topo, fundo. E agora ele fez aqui de novo, tá? Então, a minha entrada foi exatamente por causa desse ponto aqui, ó. Que ele faz aqui, ó. Esse movimento. Um, dois, três. Puxou bem forte para baixo, rompendo esse fundo aqui. E já puxa mais forte para cima ainda, tá? Então, isso aqui é uma região certa de entrada para mim. Toda essa região aqui, ó, que foi deixada dessa queda, ela se torna uma região de compra, tá? Então, acredito que o mercado possa impulsionar um pouco mais alto aí. E bem provavelmente a nossa análise de sexta-feira estava correta, tá? Onde esse movimento aqui, ó, eu vou até tirar essa marcação daqui, onde esse movimento aqui de baixa foi já o ABC dele, tá? Então o mercado deve continuar sua alta aqui. E infelizmente a gente estava muito bem posicionado no trade de sexta-feira. E o nosso alvo estava mais ou menos nessa região, acho que de saída. Se eu tivesse mantido aqueles trades, a gente já está com um lucro muito bom aí para o mês. Mas como falei para vocês, eu acabei fazendo outra análise e no meu ponto de vista ele ficaria melhor um ABC sendo feito aqui, um A, um B e depois vir um C, tá? Mas parece que realmente foi esse movimento de correção e agora ele deve continuar para alta aí, tá? Então, por isso que eu estou fazendo a compra também. E principalmente pelo fato do que eu falei para vocês do ABC, ó. Se a gente olhar aqui também no numa hora, ele fica bem bonito, tá? Que ele faz aqui, ó. Ele faz um, puxa para baixo 2, puxa para cima 3, aí depois ele quebra o fundo aqui e logo já puxa de novo para cima, tá? Com muita força. Então, como eu falei para vocês, toda essa região de queda aqui é uma região de compra para mim e por isso que eu comprei aí. Se ele vier a buscar mais ou menos essa região aqui, eu pego mais um lote. E se vier mais um pouco abaixo, eu tento fazer outro lote ainda, tá? Mas agora vamos observar como vai ser o mercado. Já já tem notícia aí do IPP. Então isso deve mexer um pouco com os mercados também. Mas acredito também que o mercado vai se mover com mais volume amanhã, tá? Que amanhã também tem outra notícia forte aí no mercado. Então é isso, galera. Por enquanto são esses trades. E assim que eu tiver mais alguma coisa, eu volto e mostro para vocês. Pessoal, voltando aqui, saíram os dados aí, tá? E vieram bem abaixo do esperado, o que é muito bullish aí para ativos de risco. Então, veio um resultado muito bom, tanto que a gente já vê que o mercado deu uma bela disparada aí. Infelizmente, não pegou a nossa outra ordem por pouca coisa. Porém, se ele me der algum outro confirmação de entrada, aí eu tento fazer uma entrada um pouco mais pesada, tá? Esse lote que eu deixei, o que eu peguei o primeiro, eu vou levar até essa região. E se eu conseguir pegar outro, eu levo mais ou menos até essa região aqui, tá? Então agora é aguardar, ver se vai pegar o take ou o stop aí. Se ele subir um pouco mais aqui, eu já deixo meu stop na entrada para não correr mais risco. E tô de olho no Bitcoin aqui também para uma possível compra, tá? Como eu falei para vocês, eu tinha observado que os fundos estavam sendo arredondados aqui. Isso mostra fraqueza de oferta, tá? E pressão de demanda.
Então, se ele me der alguma confirmação de entrada, eu faço um trade nele aqui também, para tentar buscar os preços um pouco mais altos, beleza? Assim que eu tiver alguma coisa, eu volto aqui. Galera, voltando aqui, se o Bitcoin fechar exatamente onde ele está aqui, eu vou realizar uma compra, tá? Beleza, comprei. Por que dessa compra? Ele faz aqui, ó. Ele começa, depois da alta, né? Ele começa a fazer topos e fundos descendentes. Só que aí, ele não consegue ultrapassar de novo essa região. E aí ele já quebra, mais uma vez aqui, para querer começar a fazer topos e fundos ascendentes, tá? Então, aqui, ó, além disso, ele faz aqui, ó, um, dois, três, puxa bem forte para baixo, que não leva a lugar nenhum, e já volta de novo para cima, tá? Então aqui me dá uma região certa de entrada, toda essa região aqui de baixo me torna uma compra. Então realizei a compra aí e vou tentar levar 3 para 1 desse resultado, tá? Deixa eu ver quanto que vai dar aqui. Ó, risco retorno 3 para 1. Então meu take vai ficar aqui. US$ 35 aí, tá? Ó, já reagiu muito bem aí na nossa compra. E aqui, galera, eu tava olhando pro ouro nos 5 minutos o tempo todo, né? E eu tava procurando por uma compra mais ou menos aqui, assim, ó. Quer dizer, uma compra não, uma venda, mais ou menos aqui. Porque ele faz a mesma coisa, só que para baixo, tá? Ele faz aqui, ó. Um, dois, três, puxa para cima, rompe o topo e já puxa para baixo de novo. Então essa região aqui se torna uma região de venda para mim. Porém, era para eu ter observado ele no 1 minuto, tá? Ó, se ele voltar aqui eu até consigo pegar ainda. Porque aqui ele faz, ó. Ele vem aqui, né? Faz um, dois, três, puxa bem forte para cima e já puxa bem forte para baixo de novo. Então toda essa região aqui, essa aqui, ó, ela se torna uma venda para mim. E se eu tivesse observado num minuto, eu teria feito essa venda aqui, tá? Mas acabei olhando sempre nos 5 minutos, aí a hora que eu coloquei no minuto, falei, nossa, perdi a chance. Mas vamos ver, se voltar mais ou menos nessa região aqui, eu até consigo realizar uma venda. Assim que eu tiver resultado, eu volto e gravo aí. Voltando rápido aqui, só para mostrar que eu fiz a venda, tá em ouro. Ela tá até bonita porque essa subida aqui, ó, que ela faz essa correção, ela faz bem agarrada, tá? Pode ser então que o preço respeite essa região mesmo e comece a cair. E nosso resultado tá de 13 de loss para 50 de take, beleza? Então se chegar no take ou no stop aí, eu volto e gravo. Galera, deixei uma ordem apregoada aqui em Nasdaq por conta desse FVG aqui, tá? Então, se o preço abrir agora, o mercado à vista aí abrir, já vindo testar essa região, ele pode parar aqui para dar continuidade na alta, tá? A única coisa que fica ruim é que a gente teve esse FVG aqui de time frame maior, tá? Acho que nos 5 minutos, ó. Nos 5 minutos ele tá daqui a aqui. Não fica mais bonito mesmo. Então aqui, ó, é uma região que ainda não foi mitigada, tá? Então o preço pode vir aqui buscar essa região para depois querer continuar sua alta aí. Mas aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem esse movimento aqui, ó, de um, dois, três, puxa forte para baixo e rompe o fundo e já puxa mais forte para cima, rompendo o topo de novo, tá? Então, aqui mesmo eu poderia ter feito uma compra, mas imaginei que o mercado poderia abrir aí dando uma pancada para baixo só e depois já voltar a subir. Então, eu prefiro deixar ela aqui até porque o stop fica menor, tá? Se pegar aí a nossa ordem, ótimo. Se não, a gente vê o que que faz. E se estopar nessa região, eu procuro por compras de novo nessa outra região aqui, tá? Então, vou observar como é que vai ficar. Bitcoin chegou até a metade do nosso take e agora tá brigando aqui.
e o ouro tá brigando ainda em cima da nossa venda, tá certo? Então, assim que eu tiver o resultado, eu volto e gravo aí. Galera, ele pegou nossa ordem, jogou a gente até um pouco mais para baixo por causa do pulo que ele deu e já estopou, tá? É... Então, assim que fechar esse candle aqui, se ele não ultrapassar essa região, eu vou tentar realizar mais uma compra. Vamos ver como é que vai ser. É aqui, ó, eu vou tentar essa compra com o stop aqui embaixo, tá? Vou tentar um take bem longo nele aí. Até por isso que eu entrei um pouco mais pesado. O stop certo mesmo seria aqui onde está esse daqui, tá? Deixa eu ver de quanto que ele fica. 63. É, vamos ver como é que vai reagir. E qualquer coisa eu estopo no dedo aí. O ouro também é. Observei aqui que ele ficou esses topos nivelados, um pouco nivelados, ele não está totalmente nivelado, mas está um pouquinho. Então pode ser também que stop a gente, mas acredito na região. E aqui, se a gente olhar no 15 minutos, a gente tem um Fair Value Gap também, tá? Que ele pode vir aqui testar. Deixa eu ver se ele já testou. Ele já até testou aqui, viu? Vamos ver então como é que vai ser. E assim que eu tiver o resultado, eu mostro para vocês. Pessoal, aqui em Nasdaq, ao meu ver, eles estão induzindo a um ombro cabeça a ombro, tá? Pra galera começar a fazer vendas. Então aqui ele faz o ombro, ó. Aí aqui a cabeça e aqui o outro ombro. Então ele faz o pullback aqui, ó. Ele desceu, faz o pullback na região pra galera entrar vendida, tá? Mas isso daqui para mim é somente uma indução mesmo, só para colocar mais pessoas na venda e o preço ir para alta aí, tá? Até porque se a gente observar, ou o Nasdaq está mentindo com essa queda, ou o Bitcoin está mentindo com essa subida, tá? Então eu acredito mais que seja uma indução mesmo aqui de player grande para colocar o varejo na venda aí e disparar o preço para cima. O ouro, eu até marquei essa região e deixei o stop um pouquinho mais acima, tá? Ele estava mais ou menos aqui, de 13 dólares, eu puxei ele para 15. E por conta do FVG, que ele poderia vir retestar de novo. Como eu falei para vocês, ele até tocou lá, tá vendo? Porém, ele foi um toque muito sutil, ó. Então ele poderia vir aqui até o centro, mais ou menos, do FVG e voltar a cair. E se ele chegar nessa região, eu vou até realizar mais uma venda, tá? Porque daí o stop fica bem curto. E se Nasdaq realmente fizesse ombro, cabeça, ombro confirmando, a gente vai ter uma queda desse tamanho mais ou menos, tá? Então, e aqui, ó, se a gente observar, nessa alta que foi feita aqui, nós temos a POC desse movimento, que é onde foi que teve mais volume nessa alta, ou seja, foi nessa região aqui. Então dá exatamente na mesma região lá do ombro cabeça a ombro, tá? Se isso realmente acontecer, eu não vou estopar essas operações aqui e vou até realizar mais uma compra nessa região, tá? Porque acredito fortemente aí nesse movimento de alta agora do mercado, até porque os dados aí que vieram do PPI veio muito forte, veio bem abaixo do esperado, então isso impulsiona ativos de risco e por isso estou observando o mercado desse jeito, beleza? Mas acredito mesmo que seja apenas uma indução aqui, logo o preço já vai disparar aí, beleza? Bitcoin está quase chegando no nosso take e com aquele stop que a gente tomou de Nasdaq, nossa conta foi para 260, tá? Tava 271. Então o stop que eu fiz, a compra que eu fiz aqui, o stop deu de 11 dólares e estamos dentro do planejado aí, beleza? Fala pessoal, seguinte, nossas ordens ainda estão todas abertas, tá? Bitcoin tá aberto, Shell tá aberto e aqui Nasdaq também. Eu marquei essa região aqui, ó, porque para mim, se ele afundar muito para baixo dessa linha aqui,
Eu vou ter que estopar essa operação, infelizmente, porque aí ele vai invadir a onda um, tá? Então, aqui, ó, essa aqui seria minha contagem da onda, onde foi o topo da onda um. Depois ele faz a correção em ABC aqui. E aí ele começa uma nova onda, tá? E essa onda 3, ela termina aqui, ó. Então ela fez aqui, ó, 1, 2, 3, o 4 aqui e o 5, tá? Então terminou a onda um. Aí ela fez a correção dela aqui em A, B, C. E agora, para mim, ela fez a onda um de novo. Isso aqui é uma correção em ABC, que tá aqui, ó, A, B e C. E agora o mercado tende a impulsionar aí, tá? Então, se ele passar dessa região aqui, já invalida minha contagem de ondas de Elliott. E aí eu vou ter que estopar mesmo, beleza? O Shao aqui tá da mesma forma que antes, brigando nessa região. O Bitcoin até achei que ele, quando ele teve essa reação aqui, que ele poderia já dar continuidade aí, mas também voltou junto com o Nasdaq aí. E agora é esperar pelo take ou pelo stop, tá? Eu tenho um compromisso agora à tarde, então caso o stop ou dê take, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui na gravação, mas assim que eu voltar para casa, eu concluo a gravação aqui e posto o vídeo. Fala, rapaziada! Como vocês estão vendo aí, o negócio tá feio aqui pro nosso lado, viu? Seguinte, eu tive um compromisso agora à tarde e eu não fiz as gravações, tá? Então eu acabei fazendo mais uma compra aqui, um pouco antes de sair pro compromisso. E comprei porque na minha contagem era pro preço parar mais ou menos nessa região e reagir, tá? Mas não foi o que aconteceu. E aí, assim que eu voltei agora, eu acabei vendo essa possibilidade de um canal de alta aqui, tá? Então o preço pode ficar trabalhando dentro desse range. Não sei se isso vai acontecer ou não. Se ele passar desse fundo aqui, ó, desse último candle que foi feito agora de 15 minutos, eu tenho que estopar essa operação, tá? Apesar de que não vai sobrar praticamente quase nada da nosso saldo aí. Vai sobrar acho que uns 50, 60 dólares. Mas pelo menos eu fico com tanto aí para tentar fazer uma operação amanhã, tá? Então, se passar dessa região, eu estopo. O Bitcoin eu encerrei no 0 a 0, tá? Ela tirou apenas, acho que $1 nosso aí, um e pouquinho. É, O do ouro tá correndo aqui, tá ainda amarrado. Então, essa aqui, essa queda do Nasdaq aí, tá deixando nossa conta com menos 145 agora, tá? Mas vamos ver, pode respeitar essa região aqui que eu sinalizei de canal de alta. E depois eu tenho que fazer minha recontagem das ondas aqui, porque pode ter alguma coisa errada, tá? Eu não vou finalizar o vídeo aqui ainda. Se tiver alguma coisa ainda até às 5 horas, eu volto. E mesmo que não tiver, eu volto só para finalizar o vídeo, beleza, galera? Então já já a gente se vê aí. Pessoal, é o seguinte, voltando aqui para encerrar o vídeo de hoje, tá? Peço desculpas aí, primeiramente, pela correria que foi o dia de hoje, mas eu não poderia faltar ao compromisso que eu tive durante a tarde. E por conta disso, até acabei fazendo operações erradas aqui. Na verdade, a operação que eu fiz aqui de compra já foi errada, tá? Analisei errado. Fiz a contagem das ondas de Elliott aqui de uma maneira equivocada. E pode ser que agora ela respeite essa contagem que eu fiz, tá? Por quê? Porque aqui, ó, eu tinha contado a onda um, essa onda aqui, ó, a primária, sendo nessa parte de cima aqui. Porém, eu acho que ela terminou aqui. Então, dentro dela a gente tem 5 ondas. Depois a gente tem uma correção até aqui. Depois ela faz a onda 3 no movimento que foi até o topo de hoje. Aí ela fez a onda 4 aqui e agora pode ser que vá fazer a 5, tá? Então, aqui como eu falei para vocês, se eu marco essa região como onda um, a onda 4, que é a que foi feita hoje aqui nessa queda, ela não pode invadir essa onda um, tá? E aqui, ó, ela invadiu totalmente. Às vezes ela pode até vir dar um belisquinho e continuar a sua alta aí, tá? Mas nesse caso aqui, ó, ela entrou mesmo dentro da região, o que não pode acontecer. E se a gente observar nessa outra marcação que eu fiz aqui, ó, ela respeita e não chega até o ponto lá da onda um, tá? Então pode ser que o mercado seja aí essa análise mesmo a correta.
eu tinha feito a contagem errada e demos sortes aí, demos sorte de não ter sido estopado, tá? E ser liquidado. Fiz as operações erradas aqui, assumo, mas nem todo dia a gente vai fazer da maneira correta. E hoje também foi um dia muito conturbado aí durante a tarde, onde eu não consegui muito ficar na frente do gráfico. Mas tá tudo certo. Agora é esperar pro dia de amanhã, que vai ter bastante volatilidade aí. E se os resultados vierem também com uma inflação mais baixa, aí, igual vieram os dados de hoje, pode ser que o mercado de risco impulsione para cima. O ouro aí talvez desça. Então a gente vai manter posicionado nas duas, tá? O Bitcoin, infelizmente, tirou a gente no 0 a 0 e já tá indo embora aí. Acontece também, tá tudo certo. O take aqui não era tão longo também, era de US$ 35. E caso essa daqui dê certo, essa última operação que eu fiz aqui embaixo, o take dela tá bem curto, tá? Só para fazer uma gordura aí pra gente. E esse candle que foi deixado de 1 hora aqui é um candle muito bom, tá? Porque ele tem muita absorção dos vendedores, tá vendo? Então, pode ser mesmo que o mercado dê continuidade daqui. E agora é esperar pelo dia de amanhã, certo? Peço desculpa aí pela correria, pela análise mal feita também de hoje. Confesso que foi bem ruim a minha análise hoje, mas acontece, é natural, nem todo dia a gente vai acertar tudo. E muito obrigado pela presença de vocês. Se não for inscrito, se inscreva e deixa o like aí para fortalecer. Obrigado, rapaziada. Tamo junto.